Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segurança em Ação. Meu nome é Gilvan, né? Junto com o engenheiro Ronaldo, nós pensamos em criar esse canal para fazermos uma análise sobre as funções, né, de riscos e medidas de controle. A nossa apresentação está lá no primeiro vídeo, né? Então vamos direto ao assunto. Hoje nós vamos falar sobre NR, né? Sobre a NR1. Hoje nós temos 38 NR, já falamos sobre a quantidade de NRs, que elas têm força de lei. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre NR1. Para não perder muito tempo, ficar muito longo o vídeo, né? Vamos direto ao assunto. Todas as NRs, elas são criadas pela comissão tripartite, né? Representantes do governo, dos empresários e do empregado, né? Dos sindicatos dos empregados, do sindicato patronal e do governo. Então forma-se a comissão tripartite, cria-se a ANR, a consulta popular, depois é promulgada e entra em vigor. Com frequência elas podem ser atualizadas, como hoje nós vamos falar do NR1, queria só passar para vocês aqui algumas atualizações. Ela foi promulgada em 78, mas aí em 83 teve uma atualização, em 88 outra atualização, em 93 teve outra atualização, em 2009 teve outra atualização, em 2019 teve outra, 20, 21 e 22. A última atualização foi em 2022. É importante para os profissionais da área de segurança do trabalho sempre buscarem a mais atualizada. Por quê? Já vou dar um exemplo aonde nós, né, profissionais da área de segurança, temos que nos atentar a isso. Buscar sempre a norma atualizada, porque a atualização às vezes interfere diretamente, né, ou incide diretamente sobre o nosso dia a dia. Em específico da NR1 mudou muita coisa. Outras também mudaram, né? A 12 mudou bastante, a 5 mudou bastante também. Para você ter uma ideia, a 5, que era a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, hoje ela já é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio. Então mudou muita coisa. Para os profissionais da área de segurança, recomendo que se atualizem, leiam, busquem as NRs atualizadas. E para quem não é profissional e queira conhecer mais, também faça a mesma coisa. Busque sempre a versão atualizada das NRs. Ok? Falando da NR1, o que é a NR1? Nós da área de segurança do trabalho entendemos que a NR1, né, sempre é comum nós falarmos, a NR1 é a norma que fala sobre ordem de serviço. Ordem de serviço no geral. A NR1 fala sobre bastante coisa. Ela fala sobre a necessidade, né, e dá os parâmetros e as diretrizes para as avaliações, tanto no local de trabalho, da parte física, como da parte de saúde. Recomenda-se que faça as avaliações, né, com base na NR7, que é o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Outra coisa que vai ser bem comum quando nós falarmos sobre NR é que uma NR puxa a outra. Na verdade está tudo interligado. Não é possível você falar só sobre uma norma, porque ao falar de uma norma, você automaticamente tem que fazer esse link aí, elas se conversam, né? As NRs se conversam, estão interligadas e têm um objetivo comum da preservação da saúde e da integridade física do funcionário no ambiente de trabalho. Então a NR1 teve as suas atualizações, sendo que a recente, né, ela foi atualizada em 20 de dezembro de 2022. Reforço a necessidade de que todo aquele que vá pesquisar sempre olhe para a mais atualizada. Então a NR trata sobre isso, né, traz algumas orientações, direitos e deveres do empregador, direitos e deveres do empregado. Por exemplo, na parte de direitos e deveres, ela traz aqui como dever do empregador cumprir e fazer as disposições legais e regulamentares sobre a segurança do trabalho, informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais existentes no local de trabalho, as medidas de prevenção adotadas, né, pela empresa para eliminar ou reduzir os riscos, os resultados dos exames médicos a que os profissionais, né, são submetidos antes e durante a sua jornada de trabalho, os resultados das avaliações ambientais de trabalho e elaborar ordens de serviço. O que é a ordem de serviço? A ordem de serviço é o passo a passo da sua função.
Um exemplo, o operador de máquina, qual que é as atribuições? São as atribuições de cada função, para que você não caia no famoso desvio de função. Isso aí vai ter relação direta, por quê? Porque na eventual ocorrência de um acidente, primeira coisa que se vai avaliar, uma das primeiras coisas que o médico avalia é o nexo causal. O que é o nexo causal? O nexo causal é que se a ocorrência tem relação direta com a sua atividade. Por exemplo, um auxiliar de serviços diversos que faz limpeza no banheiro, aí ele caiu do teto. Caiu do teto? O que o cara que faz a limpeza estava fazendo no teto? Não tem o nexo causal, já descaracteriza a questão de acidente, né? Então já tem uma complicação maior aí para esse profissional. Diferente se ele fosse oficial de manutenção. Ah, o oficial de manutenção caiu do teto. Beleza, tem nexo causal. Ou seja, nexo causal é a relação da atividade com a ocorrência. É a relação da atividade com o que efetivamente aquele profissional estava fazendo. Então tudo isso daí está aqui, ó, no resultado das avaliações, e elaborar ordem de serviço. Essa ordem de serviço ela vai te dizer exatamente o passo a passo, o que é que você faz na sua função. Toda função tem que ter ordem de serviço. Por quê? Porque a partir da sua função, você tem as suas atribuições, o seu passo a passo, as suas atividades e as medidas de controle sobre a tua atividade. Por isso que não pode haver o desvio de função. Por isso que o operador de máquina não pode estar exposto a um produto químico do laboratório, porque ele não trabalha no laboratório. Exemplo, né? Então, para que ele trabalhe no laboratório, vai receber os EPIs daquele setor. Os EPIs são pensados para o setor, para o profissional, é claro, mas com base nos riscos que existem no setor. Então, uma empresa que tem vários setores de diversos segmentos, cada profissional vai receber os EPIs para aquele setor de trabalho. Então, se ele começar a transitar em outro setor que existe outro risco, já não tem aí o nexo causal, já considera-se um desvio de função. Então, é função do empregador desenvolver essas ordens de serviço, entregar o EPI adequado ao risco que existe no setor, né, do funcionário, mas também existem as responsabilidades do trabalhador, não é só a responsabilidade do empregado, né? O trabalhador também tem os seus direitos e os seus deveres, né? Nós, desde que nascemos, né, já temos direitos e deveres aí a serem cumpridos. Na verdade, você já tem direito desde a concepção, né? Desde a concepção você já tem direito, mas aí depois ao longo da vida isso vai se mesclando entre direitos e deveres, e no ambiente de trabalho não é diferente, você tem direitos e deveres, né? Então cabe ao trabalhador, ou seja, é dever do trabalhador cumprir as disposições legais. Isso aqui está no item 1.4.2, cabe ao trabalhador. Quem tiver curiosidade, né, confirma lá, dá uma lida, se intera, né, se aproprie dessa informação aí, para que essa informação gere conhecimento. Então, ou seja, é dever do trabalhador cumprir as disposições legais e regulamentares, né, sobre o estado de segurança do trabalho, submeter-se aos exames médicos previstos na NR, colaborar com a organização, usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. E aqui gera uma polêmica. Por quê? Porque eu já trabalhei em algumas empresas, eu trabalhei em várias empresas, eu trabalhei em assessoria, né, que nós assessorávamos várias empresas de diversos segmentos aí, já me deparei com várias situações. Por exemplo, já me perguntaram muitas das vezes, né, eu trabalho na empresa X, mas eu posso comprar, né, até mesmo onde eu trabalho na prefeitura, já me perguntaram assim, se eu comprar uma botina eu posso usar? Olha, a legislação diz que o funcionário ou servidor deve usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. E aí cabe ao entendimento da segurança do trabalho permitir ou não. Hoje, na Prefeitura do Trabalho, não existe essa permissão, mas já trabalhei em empresas que permitiam você comprar o seu EPI, né? Eu quero um óculos tal, né? Eu quero um calçado tal, de marca, por exemplo, Caterpillar, que é a top de linha aí de EPI. Então, comprar o calçado, leva até a segurança do trabalho, os técnicos de segurança ou engenheiro, né? Os profissionais da área de segurança vão avaliar a CA, a validade, e aí liberam
ou não o uso desse equipamento. Em algumas empresas não é permitido isso, beleza? Então cabe aí tirar a dúvida com o profissional da área de segurança da sua empresa, se pode ou não usar um EPI que você compre por fora, né, que não seja fornecido pela empresa. Eu fico com a legislação diz, no item 1.4.2, cabe ao trabalhador, a linha D, usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. Mas aí é entendimento, né, da segurança do trabalho de cada empresa, se vai permitir ou não o uso de outro equipamento comprado em outro lugar. Beleza? Então, ou seja, dentro dos direitos do trabalhador, a própria NR1 traz outro direito polêmico, né, outro assunto polêmico, está no item 1.4, NR1, item 1.4.3, que diz o seguinte, ó: o trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. O item 1.4.3.1 diz o seguinte: comprovado pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas. Esse aqui é o famoso direito de recusa, né, que o funcionário tem direito. Eu, como técnico de segurança, acho maravilhoso se algum funcionário pôr isso aqui em prática. Por quê? Porque para o funcionário pôr o seu direito de recusa em prática, ele vai ter que minimamente conhecer o risco, conhecer as medidas de controle e saber identificar se essas medidas de controle são eficientes ou não. Para a segurança do trabalho isso é maravilhoso, perfeito, show de bola, espetacular, né? É claro que o direito de recusa não é só dizer, eu não vou fazer. Não é isso. Direito de recusa, você tem que ter um embasamento, né? Você tem que ter o conhecimento. Um conhecimento de quê? Conhecimento dos riscos, conhecimento da atividade, conhecimento dos EPIs e o principal, identificar a falta dos equipamentos mínimos de segurança. Por quê? Porque o fornecimento desses equipamentos mínimos de segurança é obrigação do empregador. Então, se você faz isso só mostra que você é um empregado, né, um servidor instruído. Parabéns para você. Acho fantástico isso. Esse item aqui, confesso que até hoje não vi ninguém pôr em prática, mas espero ansiosamente para ver vários servidores aí, vários empregados colocarem esse item em prática. Isso mostra total conhecimento, né, dos riscos e das medidas de controle que existem aí ao seu dispor e que você tem direito. Beleza? A NR1 também fala sobre o quê? Sobre os aproveitamentos, a nova versão, né? Fala sobre os aproveitamentos de treinamentos anteriores realizados pelo empregador, que é o aproveitamento de conteúdo de treinamento ministrado numa empresa ou em outras empresas, né? Esse aproveitamento, só que ele precisa passar por algumas regrinhas, né? É preciso avaliar conteúdo programático, carga horária, uma série de coisas para você validar ou convalidar esse treinamento. É importante observar também que a validação ou convalidação, ela tem sua validade, né? Então, ou seja, aquele treinamento você vai convalidar, mas tem o período de validade desse treinamento e a necessidade de se reciclar esse treinamento. Ok? Ou seja, para não me estender muito, a NR1 ela dá o pontapé inicial, né? Ela dá o pontapé inicial. Ela diz o seguinte, que o empregador tem que fazer essas avaliações, tem que realizar os treinamentos, tem que realizar as capacitações, tem que realizar as avaliações médicas no local de trabalho, tem que avaliar as avaliações de risco, né? Os inventários de risco e tal, que vão ser lançados lá no PGR. O PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos, o antigo PPRA, que infelizmente eu ainda observo alguns profissionais da área de segurança chamarem o PGR de PPRA. Isso é absurdo, né? Não pode acontecer. Então, ou seja, vamos nos atualizar, vamos procurar as normas atuais, né? Vamos dar uma lida, trocar a figurinha. A NR1, né? Esse vídeo tem mais
como o foco dele é mais, o nosso público-alvo é mais os profissionais da área de segurança, mas você também que não é profissional da área de segurança, mas que quer conhecer um pouco mais sobre segurança do trabalho, não precisa comprar o livro, né? Outra coisa também que quando a gente faz o curso, os professores orientam, compra a NR, não compre, né? Porque está tudo disponível aí na internet, você clica, põe no Google lá, normas regulamentadoras, baixa todas, né? Se você quiser só ver somente a 1, põe lá NR1, sugiro que veja a do governo, né? Do Gov, que é a mais atualizada, e pegue a mais atualizada aí e se intere dela, dê uma lida nela, se intere, né? E essa informação, e que essa informação gere conhecimento aí, que esse conhecimento se propague, beleza? Se você gostou do conteúdo, né, dá um like aí, se inscreva, nos ajude a levar esse tipo de conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Nós vamos fazer um revezamento. Eu fiz da NR1, o engenheiro Ronaldo vai fazer da 2, aí depois eu faço da 3, depois o Ronaldo faz da 4, e aí vamos fazer esse bate-papo e vamos inserir aí pelo meio também o nosso carro-chefe, né, que é a nossa avaliação por função. Beleza? Muito obrigado pela atenção, fiquem todos com Deus e até mais.